Olá, pessoal. Seguindo as diferentes condições clínicas dentro do contexto do nosso Atlas Dermatologia, nós iremos falar sobre uma condição chamada doença mão, pé e boca. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o que é a DMPB. Então, toda vez que a gente coloca essas condições e vai fazer uma análise, nós temos que priorizar a análise para o melhor acompanhamento dos pacientes, para dar aquela orientação segura dentro do cuidado farmacêutico. Então, as chamadas de doenças das mãos, pés e boca, que do inglês é HFMD, ou simplesmente DMPB em língua portuguesa, é, em primeiro lugar, uma condição de natureza viral. Então, é importante destacar que o evento ele é ocasionado por uma forma de vida acelular, sem metabolismo, que possui material genético, e que promove condições patológicas, promove condições chamadas doenças, ou simplesmente um quadro viral. Essa condição, a doença mão-pé-boca, ela tem um público e que há uma maior prevalência e também um evento de incidência, e que seria, portanto, as crianças e os bebês. Eventualmente, é importante destacarmos isso, pode ocorrer em adultos, mas fica aqui a observação, eventualmente. Trata-se de um quadro de natureza infecciosa, que vai, como já o próprio nome nos norteia, afetar as mãos, os pés e a boca. E, às vezes, não é sempre, pode ocorrer na região genital, masculina e feminina, dentro do contexto da pediatria, e também na região glútea, ou seja, nas nádegas. Então, o primeiro aspecto importante que você deve colocar sempre na sua análise é o público em que as condições elas se apresentam. Então, no caso da doença mão, pé, boca, o público é o público infantil. O vírus, ele tem identidade, ele chama-se Coxsackie-vírus, do tipo A. É um tipo, né, tipo 16, dentro do grupo A, na maioria dos casos, mas pode ser também ocasionada por outras cepas de Coxsackie-vírus e também alguns enterovírus, ou seja, vírus que começam o seu processo de multiplicação, de replicação no intestino ou no ambiente intestinal. Faz parte de uma família maior de vírus, conhecidos como picornaviridae, e trata-se de uma unidade viral cujo material genético é molécula de RNA, no entanto, é um vírus não dotado de envelope, ou seja, é um vírus sem envelope. Os vírus, eles podem ser dotados de envelope ou não. E nos vírus, no interior do envelope, no que o envelope faz, obviamente, a delimitação, existe um core viral, onde encontram-se algumas enzimas, no caso de alguns vírus, e também o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. No caso dos Coxsackie-vírus, o material genético é molécula de RNA formada por uma fita única, uma fita simples. Bom, a pergunta é, epidemiologicamente, como esses vírus se distribuem dentro da população? Então, na imagem, você observa um grupo de crianças, as que estão indicadas em cor preta são as que não estão infectadas ou estão assintomáticas, e as crianças indicadas pela cor vermelha são aquelas que estão acometidas. Então, observa-se que existe uma marcante propagação. Trata-se de uma condição que não ocorre numa área específica, ou seja, ela tem uma ampla distribuição mundial, e no período da infância, em geral, ocorre nas crianças que tenham menos de 7 anos de vida, ou seja, aquelas
com menor idade. É importante de destacarmos que a frequência com que o evento acontece é no período onde a temperatura ambiental é maior, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, ou seja nos países que compõem a parte da América do Norte, Europa, Ásia, ou os que ocupam o hemisfério sul, América do Sul, parte da África, parte ali do território do sul da Ásia, e também a região da Oceania, onde encontra-se país da Austrália, Nova Zelândia. Então, nesse contexto, percebe-se que dois grandes fatores ambientais, eles são marcantes para promover a maior incidência, que é temperaturas mais elevadas, primavera e verão, e umidade maior. Primavera, mas principalmente verão, onde existe maior precipitação pluviométrica, ou seja, chuvas. Então, chuvas mais intensas. Então, esse ambiente mais úmido, com temperaturas mais elevadas, é uma forma de favorecer o processo de disseminação desse agente viral, seja o enterovírus, mas principalmente o coxsackie-vírus. Notem que os ambientes de aglomeração infantil são aqueles que favorecem a transmissão interpessoal ou através de objetos. É o caso de crianças que se encontram em creches, em escolas, ou ainda dentro do ambiente familiar, ou seja, do ambiente intrafamiliar. Então, essa imagem, ela é uma forma clara de ilustrar exatamente o status de propagação. Então, nós temos uma criança apontando-nos a mão, nota-se ali o perfil da lesão, observa-se na imagem a transmissão através dessa seta de cor amarela e acometendo uma outra criança. Observem que na imagem as lesões encontram-se na região peribucal, mas nós temos plena certeza que vai acometer as mãos e vai acometer os pés e também a região da cavidade oral. Pergunta-se, qual a forma de propagação? Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que a via marcante de propagação dessas formas de vírus, seja enterovírus ou seja o coxsackie-vírus, é o processo de ingestão. Ah, mas esses vírus foram eliminados através de que via? A partir do indivíduo infectado, ou pela via gastrointestinal, ou ainda pela via respiratória, mais precisamente o trato ou a porção superior do trato respiratório. Então, os fluidos, os perdigotos, gotas de saliva, contendo unidades do vírus, são, então, transmitidos para o ambiente. Então, fluidos vesiculares, que são procedentes das lesões, ou ainda secreções que estão vinculadas à cavidade oral, vamos aqui colocar a saliva, é a forma de propagação, é a forma de contaminação ambiental e também a transmissão interpessoal. O que acontece? Indivíduos que estão infectados no começo do processo tendem a ser mais infecciosos. Então, verifica-se que nos primeiros dias, na primeira semana, em que o indivíduo apresenta o sintoma relativo e os sinais relativos a essa condição clínica, é o período em que há maior propagação. Quando, no final da infecção, a propagação, a disseminação é menor. Pergunto, qual é o tempo de incubação? Então, a resposta é de 3 a 6 dias, ou seja, em torno de uma semana antes do início da manifestação. O paciente ingere o vírus, ou o indivíduo que entrou em contato com o vírus procedente de outra criança infectada, ingere o vírus chega na porção do trato digestório, seja na faringe, seja no intestino grosso, onde existem grupos de células
que compõe o que nós chamamos de tecido linfóide, que é tecido de defesa. Então, naquele território, o vírus irá se propagar através do seu processo de replicação. Então, ele se replica nas células. Nesse período, a criança não tem sintoma, não há manifestação de nenhum sintoma. Após esse processo inicial de propagação, o vírus segue uma linha de distribuição através dos chamados gânglios linfáticos, que são aglomerados de células de defesa que estariam situadas em unidades físicas que se comunicam com os vasos linfáticos. E, a partir daí, à medida que aquela linfa, aquele fluido, contendo unidades do vírus, se desloca através dos vasos, vai se distribuindo para diferentes órgãos, podendo alcançar sistema nervoso central, encéfalo, medula, coração, bomba cardíaca, motor da circulação, fígado, órgão-chave no processo de biotransformação e metabolização de muitas substâncias, e também a pele, onde ocorrerá a manifestação cutânea do evento. Quais são os sintomas que acompanham o processo em si? Então, no primeiro momento, é importante lembrar que a criança manifesta um quadro de febre, mas não é uma febre alta, é uma febre baixa. Mas qual seria o limite dessa temperatura? O que seria uma febre baixa? 38, 38,3. A criança fica indisposta, sente mal-estar geral, tem uma marcante redução do apetite,